participado com os irmãos. Mais uma vez eu quero parabenizá-los por toda essa festa, por todo esse trabalho. Deus abençoe a todos vocês, Departamento de Filhas de Sião, música, o Ministério Local, na pessoa do meu querido pastor Cláudio Norbelo. Já vou aproveitar o embalo, né? O Belo, a Bela e as Belinhas. E toda essa amada igreja também por essa grande comunhão. Ontem eu acabei não falando, né? Nós estávamos ontem aqui num número bem maior de pessoas, o horário também, e estava bastante avançado. E o pastor Cláudio Noura aí na direção de trabalho, não foi fácil para ele, para poder administrar e dar oportunidade para todos os irmãos. E conseguimos superar ontem, graças a Deus, Deus nos abençoou muito. E a gente percebe a maturidade da igreja, a maturidade dos irmãos também. Então, parabenizo a sua pessoa, pastor Cláudio Norbelo, a vida da sua esposa, ele está aqui, né? Está aqui, com essa gravata, que ele não quer que ninguém perceba que ele está usando essa gravata. Ela não é chamativa, não é chamativa, não é. Então, Deus abençoe o pastor Cláudio Noura e a sua gravata pentecostal também. E todos os irmãos amados, levante sua mão, dê um glória a Deus, por favor. Rever a minha querida irmã Ivonete, com essa autoridade no louvor, na palavra, como sempre foi. Deus abençoe sempre sua vida, seu ministério, e bem como, né, nosso querido pastor Jorge também, sua vida, seu ministério, porque vocês são um só, hein? É verdade, irmão? Amém. Vanderlei, parabéns para o irmão Cláudio, seus meninos, o grupo também. Que Deus abençoe, dê saúde, visão, projeto, e que vocês cresçam cada vez mais. E Vanderlei, realmente o tempo tem passado, eu estava falando para ele. Eu estava lá no casamento da irmã Cláudia e do Vanderlei, e agora vendo os meninos já grandes cantando e adorando o Senhor Jesus. Amém. Olha, glória a Deus por tudo isso. Meu querido irmão Júnior, sua esposa, irmã Priscila, também muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela forma como tem recebido a gente no seu lar. Muito obrigado por tudo, tá? Eu prometo que da próxima vez eu não vou dar tantas despesas quanto estou dando agora. Eles deixaram na liberdade na casa deles, então já sabe o que pode acontecer. É um perigo. Irmã Ana, Deus te abençoe sempre, você, tua casa. Pastor Denivaldo, nosso superintendente aqui, né? Deus abençoe sua vida. Então é um prazer, e estar no meio de amigos, estar no meio de irmãos é um privilégio para mim, é um privilégio para todos nós. Amém? Veja bem, vocês adoraram Jesus com a oferta e o dízimo, vocês adoraram o Senhor com os sinais, as luvas, e para mim isso é uma grande bênção, uma grande novidade. Vocês adoraram com a coreografia maravilhosa aqui. As filhas de Sião fizeram também um trabalho maravilhoso. Agora eu gostaria muito que você adorasse o Senhor Jesus no momento da mensagem. Eu creio que aqueles que estão trabalhando, o pastor com certeza já dividiu as equipes há muito tempo e já estão trabalhando. Agora, lá fora, se existir alguém que não está envolvido direto ou indiretamente com o trabalho aqui da igreja local, por favor, porta dentro, Paulo, dá uma olhada, diáconos, líderes, nenhum jovem lá fora. Eu peço licença ao pastor Cláudio, eu gostaria de todos aqui dentro, né? Em nome de Jesus, porque às vezes é assim, né? A pessoa vem aqui e parece cumprir expediente. Ela vem aqui e cumpre o expediente. Qual é? Cantou. Então agora já cantei, não preciso mais nada. Agora eu fico lá fora só esperando o momento do término do culto. E graças a Deus que pelo Espírito que nós estamos aqui, Deus é Deus de comunhão, mas também Deus é Deus de adoração. Nós temos que adorar. Alguém já falou bem disso aqui essa noite. Se você se apresentar diante de uma autoridade aqui na terra, você não vai de qualquer jeito, não vai nem sentar de qualquer jeito, você vai, nem assentar. Mas imagine então diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso pedir aos irmãos levantar suas mãos e glorificar ao Senhor Jesus? Posso pedir à igreja se colocar em pé neste momento e glorificar ao nome de Jesus?
Eu já vou pregar a palavra, eu quero ser fiel à meditação aqui dessa noite, mas eu gostaria de orar um pouquinho com você. Amém? Vamos orar, vamos orar. Vamos encher esse ambiente de glorificação, de adoração. Vamos lá. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que está acontecendo aqui. Obrigado, meu Deus, por essa igreja, por esses 14 anos. Obrigado pelas lutas que eles tiveram. Obrigado pelos desafios que eles tiveram, porque as lutas e os desafios somente empurraram eles para o sucesso a cada dia. Então, meu Deus, nós agradecemos aqui por todos, pelo ministério local que está presente aqui, por cada irmão, por cada irmã que está presente também aqui essa noite. Que, ó Deus querido, agora, no momento da sua palavra, eu venha diminuir e que o Senhor cresça, que o seu nome apareça, que a sua glória seja única nesse lugar. Inspira a minha vida para poder pregar a sua palavra à sua igreja amada, no teu nome, Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Graças a Deus. Versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 15 do Evangelho do nosso irmão Lucas. Não adianta procurar no Antigo Testamento, que você não vai encontrar, e nem na harpa cristã também, se você tiver ela aí com você na sua mão. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: a parábola da ovelha e da dracma perdida. Esqueça a dracma perdida, somente a parábola da ovelha. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amados, podem assentar. Empreste-me o seu coração um pouquinho só e deixa eu conversar com você e meditar na palavra do Senhor no nome de Jesus. Queridos, para vocês que estão com a Bíblia aberta, quando nós meditamos, observamos, estudamos e lemos um pouquinho sobre o Evangelho do nosso irmão Lucas, nós vamos perceber a grande riqueza que existe nesse Evangelho. Pelo menos acerca de vários sinais e pelo menos acerca de várias parábolas. Nós encontramos já a partir ali do capítulo 12, que fala sobre a parábola do rico insensato. Depois vem a parábola do servo vigilante. Depois o capítulo 13 também vem falando sobre a parábola da figueira estéril, parábola do grão de mostarda, e aí sucessivamente. Vamos para o capítulo 14, também existem parábolas aqui acerca da grande ceia, a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, a parábola da providência, e assim sucessivamente. Vemos que existem várias parábolas, e pregar sobre parábola é um desafio também para qualquer pregador. Quando eu olho para a parábola da ovelha perdida e para todas essas parábolas, os pastores sabem, os irmãos que estudam a Bíblia também sabem, que nós chamamos isso, esse acúmulo de parábolas, nós chamamos como compêndio doutrinário em algumas áreas da Bíblia. É um acúmulo de doutrinas e ensinamentos em um determinado local ou em um determinado versículo.
Olhamos aqui para o Evangelho de Lucas e percebemos este, vamos dizer assim, bem popularmente, um amontoado de parábolas, cada uma com a sua profundidade, cada uma gerando e também preenchendo uma necessidade. E quando observamos, irmãos, esse compêndio de ensinos, o nosso coração ele deve se alegrar, o nosso coração deve alegrar, o nosso coração deve jubilar pelos pensamentos e pelas ideias profundas que Jesus nos ensinou e que Jesus tem nos ensinado. Ora, a parábola, eu costumo dizer em minhas mensagens sobre isso, de que a parábola, ela é uma ferramenta, ela foi uma ferramenta muito utilizada por Jesus, uma ferramenta excelente para Jesus alcançar ao coração e alcançar aos ouvidos, a mente, a alma de todos aqueles que o ouvissem, ou observassem, ou acompanhassem o seu ministério. Quando algumas pessoas simples não compreendiam a profundidade do reino de Deus, então Jesus utilizava-se de parábola para poder ensinar, para poder, vou reforçar a ideia, para falar verdades profundas ao coração do ser humano. Bem, uma parábola geralmente é uma história curta e também às vezes é um comparativo baseado em fatos reais, com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moral e de religião. É como se hoje você que vivesse aqui no norte do Paraná, você conhecesse histórias que eu, que moro ali em Curitiba, desconheço, mas que posso aprender com você. E você fosse me visitar, e por um detalhe, um problema ou outro, eu não compreendesse algumas coisas. E o pastor Jorge então se utilizaria dessas histórias, dessas parábolas, para tentar convencer o meu coração, a minha alma, a respeito de Jesus. Eu olho agora para a parábola, para essa história curta, para essa história que Jesus está contando, e eu percebo, irmã Ivonete, amados pastores, amados irmãos, amados visitantes, que existe algo muito mais forte aqui nesse texto do que simplesmente história contada. Existem verdades muito mais intensas aqui nesse texto do que simplesmente histórias rápidas para serem contadas. Eu vejo que agora Jesus precisa dar respostas. Jesus agora precisa ser imperativo, Jesus agora precisa ser taxativo, e Jesus não pode ofender e não vai ofender os seus ouvintes. Ele fala a verdade, ele prega a verdade, ele ensina a verdade, ele declara que a verdade liberta. Aleluia! Perceba, mas ele não magoa o pecador. Ele faz o pecador entender que ele tem uma necessidade de mudar de vida e aceitar uma nova vida. E nova vida é só com Jesus, e a beleza é só com Jesus. Então, quando eu olho para esse texto, eu começo a acompanhar e começo a ver que o versículo 15, o Senhor começa a nos ensinar dizendo: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ora, quem eram os publicanos? Bem vocês sabem e bem vocês conhecem que o publicano ele era um judeu, só que era um judeu diferenciado. Era um judeu que cobrava impostos para o governo romano. Portanto, por esse seu ofício e seu trabalho, ele era desprezado por trabalhar, por ofertar a sua vida, o seu tempo a um dominador estrangeiro. E olha, pelo menos alguns deles também, publicanos, eram desonestos. Pastor Paulo me dá um exemplo, te dou Mateus, e te dou um outro exemplo, Zaqueu. Você observa isso lá em Lucas 3, do 12 ao 13. Zaqueu, ele era publicano, mas ao mesmo tempo ele era judeu, e ele roubava dos seus próprios irmãos. Olha só, porque a Bíblia me diz que quando ele teve curiosidade para ver Jesus, ele sobe numa árvore onde ele se arranha demais, e quando Jesus passa, Jesus diz assim: ô Zaqueu, desce daí rapaz, vai, hoje me convém pousar em sua casa. Ou seja, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, o publicano, a vida daquele homem, a família daquele homem mudou. Aleluia! Quando
Quando Jesus entra na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, quando Jesus entra no teu negócio, no teu comércio, na tua empresa, no teu trabalho, na tua oferta, no teu dinheiro, quando Jesus faz parte da tua vida, é impossível o ser humano ele não mudar. Conheço pessoas que buscaram a magia negra para tentar mudar e não mudaram. Conheço pessoas que buscaram os espíritos, os demônios e não mudaram. Conheço pessoas que pagaram milhões para a mãe de Ná, mas não mudaram. Conheço pessoas que procuraram as filosofias orientais e não mudaram. Mas eu conheço muitas pessoas que entregaram a vida a Jesus e a sua vida mudou. Eu creio que Jesus muda, transforma, batiza, sela, renova, quando entregamos a nossa vida a Ele. Então Jesus começa a nos ensinar, e Jesus começa a dizer: olha, chegavam-se a Ele todos os publicanos, e depois também diz que, olha, chegavam pecadores para ouvir a Jesus. A primeira classe eram os publicanos, a segunda classe que ouvia Jesus eram pecadores. O versículo 2 continua me ensinando e dizendo o seguinte para mim: olha, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles? Mas que absurdo! Fariseu, gente que conhece a religião. Fariseu, gente religiosa, não é bobinho não, é gente que conhece, homens que conheciam o Pentateuco, homens que conheciam a lei, mas não praticavam como estava escrito nas Sagradas Escrituras. Agora eu vejo o fariseu, pastor Cláudio Norbella, eu vejo escribas, eles murmurando de Jesus pregar, Jesus ensinar para publicanos, Jesus agora ensinando para pecadores. E eu olho os religiosos olhando para Jesus, murmurando entre eles e falando: mas que absurdo, mas isso está errado. Esse homem aí, faz milagres. Andei sabendo que outro dia ele cuspiu no chão e mandou, fez o lodo com terra, esfregou nos olhos de um cego e mandou o cego ir se lavar e depois se apresentar ao sacerdote. Esse homem é meio maluco. Não, mas pera lá, eu estou sabendo que ele cura não só cego, eu sei que ele liberta leprosos também. Conta aí uma história no meio do pessoal que eram 10 e somente um voltou para agradecer. Esse homem não é muito bom na cabeça não. E agora ainda ele recebe pecadores e come com eles. Então Jesus olha essa situação, Jesus observa essa situação, Jesus penetra no coração daqueles homens e ele, diz a Bíblia, lhe propõe uma parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a encontrá-la? Glória a Deus! Aleluia! Antes de falar aqui sobre a parábola, eu gostaria que você acompanhasse o raciocínio comigo, porque é impossível pregarmos essa palavra se não acrescentarmos pelo menos 2 personagens aqui nesse texto. Não acrescentarmos, mas só ressaltarmos 2 personagens dessa parábola. Quem são? Quantos personagens eu falei? Quantos? 2, é mesmo? Um é o pastor e a outra é a ovelha. Um é o pastor, outra é a ovelha. Um é o pastor, outra é a ovelha. Vamos primeiramente ao pastor. Pastor, por definição, é aquele que guarda o gado ou o rebanho. Pastor, geralmente, também é observado como um governante. Pastor também é chamado como um ministro da igreja, já está mais próximo de nós. O pastor, ele é visto como essa figura. E o pastor, ele tem um momento, um ofício fundamental dentro dessa parábola. O pastor é o elemento que observa. O pastor é o elemento que vigia. O pastor é o elemento que cuida. E se necessário for, o pastor não é qualquer pessoa. É alguém que, se necessário for, dá a sua vida pelo rebanho. Jesus é o sumo pastor, aleluia. Louvado seja Deus! E o preço que ele pagou foi sangue de Deus derramado na cruz do Calvário.
Alguns dizem que é errado falar sangue de Deus, mas eu continuo acreditando que aquele que estava pendurado lá no Gólgota era 100% homem e também 100% Deus. Nele não havia parecer nem formosura, e nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi humilhado, desprezado, e não saiu nada, nem uma palavra, meu irmão, da boca dele. Irmãos, eu creio que lá na cruz estava Elohim. Eu creio que lá na cruz estava Jeová. Eu creio que lá na cruz estava o homem Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o sumo pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o Senhor da glória. Ele não é uma segunda pessoa, muito menos uma terceira pessoa, muito menos uma quarta pessoa. Não, ele é único. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é pastor. Aqui na terra, Ele separa o pastor para ter um trabalho diferenciado. Repito, o pastor, não se engane com o pastor Belo, não se engane com o pastor Denivaldo, não se engane com o pastor Vanderlei, não se engane com o pastor Jorge, e não se engane com a minha pessoa. Não esteja enganado com o seu pastor. A gente que pensa dentro da igreja, e porque às vezes nós brincamos, somos brincalhões, há pessoas que pensam que já o pastor, sabe, ele pode fazer o que bem entende. Grande erro, grande equívoco. Há mensagens que eu ouvi na minha infância, há palavras do meu pastor da minha adolescência, que eu carrego comigo, estou marcado, estigmatizado já há muitos anos. Palavra de homens de Deus, palavra daquele que ora por você, daquele que jejua por você, daquele que corre atrás de você, quando você está querendo se desviar, quando você está querendo se afastar, quando você já não liga mais nem para a palavra Ebenezer, para quando você realmente não quer nada com Deus. O pastor, ele chega ali, te estimula com uma palavra às vezes, ele te arranca do buraco, meu irmão, e ele traz você para fora, e diz assim, ó, eu estou aqui, ó Jesus, e aqui está a ovelha, não abandonei. Quantos podem glorificar o Senhor por essa palavra? O pastor, ele é alguém separado para cuidar de um rebanho. Ouça-me, esteja comigo, não perca a palavra por nada, porque o pastor possui pelo menos 3 armas. Quantas armas? 3. Quantas armas? 3. O pastor possui o cajado. O que eu disse? Cajado. Ele possui a vara ou o bastão. Qual é o nome da segunda arma? Bastão. Terceiro, ele possui uma funda. O que eu falei? Funda. Então veja bem, o pastor, ele tem essas armas, que não são armas da ovelha, são armas do pastor. Deus deu isso para ele. Não me pergunte por quê, não me pergunte o critério, porque Deus escolhe quem Ele quiser. Ele faz obreiros e pastores como Ele quiser. O critério é dele. Não me pergunte como acontece. Só a pessoa que recebe, entre ele e Deus, é que sabe o porquê que é chamado por Deus. O pastor tem o cajado, o pastor tem o bastão ou a vara, e o pastor tem uma funda para derrubar gigante por aí. Então veja bem uma coisa comigo. Quando você ouve uma palavra que aperta para você em alguma área da sua vida espiritual, você diz assim, o pastor, hoje ele usou o cajado, hein? Não. O pastor não usou o cajado. O cajado não é para bater um pouquinho de levemente na ovelha. Não. O cajado, na sua ponta, lembra como é que é o cajado? É um cabo. E ele faz esse ângulo, assim parece um guarda-chuva. Para que serve então o cajado do pastor? O cajado do pastor serve, preste atenção, meus caros irmãos do Ebenezer, para quando a ovelhinha, sabe o que ela faz? Ela está recebendo um alimento profundo, gostoso, ali, e o seu pastor está cuidando muito bem dela, mas de repente ela olha e diz assim, o pastor não está me vendo, eu vou dar um pulinho para o pasto do meu vizinho. Quando a ovelhinha levantou a primeira perninha para pular para o outro lado, o pastor diz
pega o cajado, que é um gancho, e pega no pescocinho da ovelha e diz assim: vem cá, puxãozinho de leve, gente. Puxãozinho de leve. Só para ela voltar, um puxãozinho de leve. Puxa, cajado, então o pastor está lá. A ovelha diz assim: ó, tá dormindo. Não, o pastor não está me vendo. Não, o pastor está sonolento. Vocês se enganam. E olha, o pastor está, de repente você vai pular, o pastor com o cajado. A ovelha cai, meu pescoço. Fica sentadinho no banco, minha irmã. Hoje você não vai cantar porque você não está muito bem com Deus. Então fica sentadinho no banco. Meu irmão, olha, você não está de acordo com aquilo que nós temos conversado, então você não vai tocar hoje, ou pelo menos um mês também. Fica sentadinho, você tem que se converter mais um pouquinho, sabe? Pare de andar pulando para o cercado dos outros. Pare de ir comer, sabe? Onde você não pode comer. Você está recebendo uma boa comida aqui, o que você vai fazer lá do outro lado da cidade? Vai fazer o quê? Mas pastor Paulo, olha, veio um grupo de rock gospel, que olha, quando eles tocam, o povo é batizado com o Espírito Santo. Tenho minhas dúvidas, olha, depois vem para a igreja trazer às vezes coisas que não fazem parte da nossa fé e começa a complicar. Então o pastor pega o cajado, dá um puxãozinho e diz assim, ó, fica quietinho por 30 dias, depois você volta a tocar. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Mas eu falei que fora o cajado do pastor, aleluia, glória a Deus, existe também a vara, não é? Ou o bastão. Para que serve o bastão? Agora sim, a ovelha de repente, a ovelha é boazinha, mas olha um pouquinho no rebanho, ela começa assim, uma ovelha, as filhas de Sião, alguma coisa está acontecendo, a mocidade, você não fez direito a coreografia. Então o pastor chega e diz assim, ó, calmou, senta todo mundo aí que preciso conversar com vocês. Bastão na testa da ovelha, e a ovelha fica meio tontinha assim. Sim senhor pastor, não vai me afastar, né? Não, senta aí, eu só quero te ungir e orar por você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quem não está entendendo, fica em silêncio, mas quem está entendendo, dá um glória a Deus. Porque o pastor também tem a funda. Se o lobo aparece para querer raptar você ou te matar, o pastor, pedrada no lobão. E pedrada no lobão, como diz o pastor Denivaldo aqui. Está me entendendo? Ame o seu pastor. glória a Deus. E não troque a mensagem que você ouve aqui por nada aí de fora. Dê um glória a Deus, meu querido. Dê um glória a Deus, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Eu prego isso porque há pessoas que estão se misturando, estão negando a verdade. Pessoas batizadas no nome de Jesus têm medo de falar que é batizado. Tem medo de dizer que congrega na igreja assim e que crê assim. Irmãos, quem tem que ter medo é o diabo e não você não. Deus te levantou igreja nesses 14 anos. São 14 anos. As lutas, os momentos. Deus te levantou para pregar a verdade da palavra. Doa quem doer. Diga assim comigo, diga a verdade. Será sempre a verdade. Não importa como ela seja dita, prevaleça a verdade, porque a verdade liberta. Olha para o teu irmão e diga: a verdade é Jesus. Pode aplaudir. O título do pastor, ou a imagem do pastor, também está no livro de Efésios, caracterizado como ministério quíntuplo. O Espírito Santo separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, olha aqui para mim, outros para pastores e outros para mestres ou professores. E como é do conhecimento dos irmãos, a mão é utilizada para o ministério quíntuplo. Por quê? O evangelista, que significa o dedo maior, é aquele que tem um alcance maior para pregar a palavra.
Mas dos 5 dedos da mão, o único dedo que está coligado com o coração é onde está a minha aliança aqui. É o único dedo que simboliza o pastor. Porque o pastor, infelizmente ou felizmente, a maior parte das vezes, ele precisa trabalhar com o coração, com a oração e com os joelhos dobrados. Pode aplaudir ao Senhor. O segundo personagem é a ovelha. O que significa ovelha? A definição é aquela que seria a fêmea do carneiro. Mas a ovelha também, ela tem características. Primeira característica da ovelha. Temos ovelhas aqui essa noite? Amém. Ela não é carnívora. A ovelha, ela é vegetariana. Glória a Deus. Diga aí para 2 ou 3 do seu lado, diga a ovelha animalzinho, a ovelhinha animal. Não é carnívora. Ela é vegetariana. Mas olha para a pessoa e diga assim, ó, você quem escolhe o que você quer ser, carnívoro ou vegetariano? Uma das características da ovelha é que a ovelha, olha só, a ovelha, ela é obediente. Eu costumo brincar e dizer que a ovelha 1,99 é desobediente. A ovelha que realmente ela se alimenta do pasto do Senhor, ela é verdadeira. Uma das características da ovelha é que ela é vegetariana e não é carnívora. Outro detalhe muito forte, preste atenção. O animalzinho ovelha, depois que se alimenta e come muito bem, perceba bem, ela come muito. A ovelha come muito. É verdade. Oh, glória a Deus. A ovelha se alimenta bem. Aleluia. Então o pastor separou o rebanho, separou a alimentação e a ovelha, come demais. Só que esse quadro da ovelha, ela me ensina algo. Que a ovelha, quando ela come demais, o pastor tem que ficar 100% ligado nela, atento a tudo. Por quê? Porque se a ovelha comer demais, pastor Cláudio Novo, e ela, vocês sabem disso, e ela deitar-se, presta atenção, ela deitar-se vai gerar um problema. Por quê? O aparelho digestivo da ovelha é completamente diferente dos outros animais e do ser humano. Olha só, a ovelha come e ela mastiga várias vezes. Quando ela engole, bate no estômago dela e a comida volta na boca dela e ela mastiga e ela engole, vai no estômago, volta na boca e ela mastiga. Deixa eu perguntar aqui, tem ovelha aqui mesmo? Amém. A verdadeira ovelha, ela come do mesmo alimento por várias vezes. Olha só, a verdadeira ovelha come do mesmo alimento por várias vezes e não se cansa. Levante sua Bíblia aí. Somos ovelhas. E comemos desse alimento por várias vezes. Aleluia! E eu quero declarar e ouvir um glória a Deus aqui ou te deixar incomodado. Porque a verdadeira ovelha, ela come várias vezes dessa palavra e ela não enjoa dessa palavra. Se tu está enjoado dessa palavra, presta atenção que alguma coisa está errada aí com você. Tu perdeu o paladar de ovelha e o Senhor te convida hoje a voltar a comer a verdadeira palavra. Pastor Paulo, eu não leio mais a Bíblia porque não tem graça. Pastor Paulo, não sei o que, mas se você não se alimenta dela várias vezes no dia, por vários anos, por vários meses, e não mastiga ela, é sinal que alguma coisa está errada. Porque a ovelha, ela
mastiga por várias vezes o mesmo alimento e ela engole e volta, engole e volta. Como está a sua vida aqui essa noite? Aleluia. Essa ovelha comeu demais e ela não pode deitar, porque se ela deitar, ela morre. Perceba, comemos da palavra, mas precisamos ter o equilíbrio. O apóstolo Pedro diz assim, ó: cresçam na graça e no conhecimento. Excesso de graça. Nós vimos hoje à tarde, pastor Belo, na visita lá em Irerê. Excesso de graça. A mulher passou por mais de 4 igrejas. E olha só o que aconteceu. Foi batizada em todas elas, ou só tomou um banho sem sabão. E hoje é uma pessoa que questiona tudo. Questiona quem é Deus, o que é Deus e o porquê da Bíblia. Sabe o que é isso? Muita graça. É só glória a Deus, aleluia. Ou vamos quebrar o púlpito, é só... E no momento do ensinamento da palavra, ninguém quer a palavra. Tem irmãos que se perguntam assim: ô meu irmão, que horas são? Que horas são? E ele olha no relógio. Não vendo a hora, rapaz. Que é isso? Para tudo tem seu momento. É uma realidade. Pastor Paulo, vou comer uma macarronada lá em casa. Tem um momento do macarrão, rapaz. Pastor Paulo, agradece pelo alimento aqui, ó. Todo mundo está com fome. E eu chego lá assim, Aí o pessoal senta, todo mundo à mesa, se alimenta. E a pessoa... Não estou dizendo que isso não seja algo, de repente, até normal. Mas excesso de graça tira, desequilibra a vida do crente. É aquele que repara em todo mundo, mas não olha para ele. Olha, você está errado, Madeleine. O senhor está errado, pastor. O senhor está errado. Só eu que estou certo. Vai procurar o caminhão que você caiu. Excesso de graça. Tem 10 pessoas aqui que estão com uma dor de cabeça terrível. Meu Deus, quem não tem dor de cabeça hoje em dia? Tem 100 pessoas aqui que estão com um problema grave no estômago. Meu Deus, quem hoje não tem gastrite? Irmãos, eu creio na revelação. Eu creio que Deus mostra. Eu creio que Deus mostra o profundo do pecador. Porque já acontece isso comigo há muitos anos. Deus me mostra coisas maravilhosas. Mas só isso não basta. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Eu preciso me consagrar todo dia. Eu preciso comer todo dia desta palavra. Excesso de graça. Graça, só graça. Só graça, só graça. O crente fica desequilibrado e sem graça. Por outro lado, nessa balança tem o oposto: crescer na graça e crescer no conhecimento. Por outro lado, há excesso de conhecimento. Pessoas que estudam demais, catedráticos, olham para Deus, olham para o Senhor Jesus como se ele fosse um político. Eu vi uma certa vez uma pessoa falar assim, um socialista falando assim, ó: olha, Jesus Cristo foi substituído por Fidel Castro. Que loucura! Comparando Jesus com Fidel Castro. Olha que absurdo, está entendendo? Então, tratam Jesus num ângulo político. Jesus nunca foi politiqueiro. Ele nunca foi uma celebridade aí das novelas globais. Jamais! Jesus é o Senhor da nossa vida. Então perceba, de um lado excesso de graça, do outro lado, o que acontece? Formalismo demais. Encontro amigos meus no púlpito comigo quantas vezes, e a palavra, e o culto está cheio do Espírito Santo, pastor Derivaldo, e eles não têm a coragem, Jorge, de levantar a mão e dar glória a Deus. Tem amigos nossos que quando eram, eu vou falar abertamente, amigos nossos que não estavam no púlpito com a gente, mas receberam cargos. É verdade, eles cresceram no ministério. Então, conforme eles cresceram no ministério, hoje eles chegam na igreja. Antigamente, vem cá, Vanderlei, olha, eu acho incrível isso dentro da igreja. Chegava na igreja assim, Vanderlei, maravilha. Pegou um cargo a mais na igreja, dá uma olhada assim, vem Vanderlei, vem Vanderlei. É isso aí. Obrigado, Vanderlei. É isso que acontece, infelizmente. Eu acredito que isso acontece em outro lugar, aqui não, né? Então levante a mão e dê glória a Deus por gentileza.
Diga assim comigo: crescer na graça e crescer no conhecimento. Diga assim: precisamos estar equilibrados na balança de Deus. Na balança de Deus. Se você quiser, pode dar mais um amém, glória a Deus, ou o que você sente. Amém. E a parábola continua nos ensinando, aleluia, e continua nos mostrando a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, nos ensinando lições profundas e nos mostrando aqui que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. O que eu aprendo? Eu aprendo aqui que Jesus está falando de algo que está faltando para nós, e algo que o Espírito Santo tem me incomodado todos os dias e tem colocado no meu coração para eu pregar para você aqui essa noite. Quando Jesus deixa 99 e quando ele vai atrás da 100ª ovelha, ele está mostrando algo para mim e para você. O que é? Diga comigo: amor. Amor. Olha para a pessoa do teu lado e diga: amor. Amor. Não paixão, mas amor. Continua tocando, continua tocando, continua tocando. Aleluia, sinto Deus aí. Glória a Deus. Sabe por que vocês estão chegando aqui ao 14º ano? E vocês conseguiram realizar tudo que vocês estão fazendo? Aleluia. União, comunhão, regado por uma palavra muito forte, chamado amor. Agora, pastor Paulo, que amor é esse? Permita-me. Pelo menos no Novo Testamento existem 4 tipos de amor. Que amor é esse? Ô pastor Cláudio, eu te amo, rapaz. Só tapinha nas costas. Eu te amo, pastor Daniel. Só tapinha nas costas, Jorge Vanderlei. Esse é um tipo de sentimento. As irmãs Bonete, você sabe que no Novo Testamento, pelo menos no grego, há 4 tipos de amor. Jesus agora, ele está, sabe o que? Desafiando o coração daquele povo, daqueles homens. Ele está falando com pecadores, lembram disso? Ele está falando com publicanos. Ele está ouvindo a murmuração agora de fariseus e escribas. E Jesus, ao invés de criticá-los, Jesus agora, o que ele faz? Ele propõe esta parábola. Um homem tem 99 e ele perde uma delas, e ele deixa essas 99 no deserto e vai após a perdida até que venha encontrá-la. Perseguição. Ele vai atrás. Ele tem desejo, ele tem vontade, ele está com o apetite de ir atrás daquela que está faltando do seu rebanho. E sabe o que a Bíblia me diz no versículo 5? Ela afirma que este pastor olhou para a ovelha, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Jesus está falando de amor. Que haja muito amor aqui nas igrejas, entre os irmãos, aqui na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Pastor Denivaldo falou sobre uma nova proposta que está vindo para vocês. E eu peço para vocês, no nome de Jesus, coloquem isso no joelho, no jejum e na oração. Coloca no jejum, na oração, e pede para Deus mostrar se é isso mesmo. Eu estou aqui tomado pela presença de Deus, estou sendo povo de Deus aqui. Meu Deus
do céu. Oração não pode faltar. Consagração não pode. E que seja regado pelo amor de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos aqui. Por que, pastor Paulo? Porque aqui há um grande rebanho. Aqui há pastores abençoados, homens de Deus, compromissados com a palavra, compromissados com o ministério. E Jesus agora está falando acerca de um amor que nós desconhecemos. Porque nós só conhecemos o amor do tapinha nas costas, Roberto. Só conhecemos o amor do interesse. O que ele tem, quanto ele ganha, o que ele possui. O ser humano é assim. Ele não olha quem você é. O ser humano olha o que você tem. E se aproxima do Senhor, muitas vezes por uma questão de interesse. Estamos vivendo numa geração onde não importa se você é inteligente, não importa se você é educado, não. O que importa é o que a pessoa tem. Meu Deus. Se a pessoa tem muito, ela é bem recebida. E olha, deixa eu dizer algo para vocês. Há igrejas por aí que se um camarada chega e ele é uma pessoa que tenha posses, não dou 2 meses, já levam para o altar, já dão cargo para ele. Deus não se agrada disso. Cada um de nós, não é pastor Daniel? Cada um de nós tivemos que passar por uma escola. A escola, e estamos passando ainda, a escola da vida, a escola do trabalho, a escola das lágrimas, da dor, irmã, a enfermidade, a luta, porque a senhora é esposa de pastor, e as esposas de pastores aqui. O choro, eu não consigo, desculpa aqui, eu não consigo ver, de repente, um gurizão, um piazão, ou um novo ministro, que ele tenha, sabe o que, uma ascensão meteórica. Ele era alguma coisa, de repente está lá, dominando todo mundo. Olha, eu tenho grande medo disso, porque pode dar um problema lá na frente. Eu acredito na escadaria, pastor Daniel. Membro, muitos anos, eu sei como é que é. Membro, vai aprender. Vigília de oração no monte, no mato. Vai auxiliar, isso, ou diácono, vai. Muitos anos como obreiro, vai lá, vai aprender, vai cuidar da igreja, vai ficar cheirando a ovelha, vai gemer com a ovelha, vai chorar com ela. É assim. Depois, se for a vontade de Deus, lá na frente vai ser apresentado. Continue tocando, Júnior. Não pare, que hoje eu vou precisar de você. Será que eu poderia ouvir um amém, um glória a Deus? Eu falo isso por experiência própria. E eu falo isso porque os homens que estão na minha retaguarda, cada um deles pagou e paga um preço alto. E as esposas que estão aí no meio, eu também sei das lutas delas. Não todas, mas algumas. E não foi fácil, para chegar a 14 anos. Eu sei disso porque eu sou fruto de igreja que começou pequena. Aleluia, pagando aluguel. Alguns dizem assim, roendo o osso. Banco simples, banco igreja que a pessoa olhava e dizia assim, eu não vou entrar ali não. Preconceito, desprezo. E que, graças a Deus, sempre foi e será uma grande igreja. Eu olho aqui para os 14 anos, quanta luta aqui do pastor Claudionor, do rebanho aqui, ó. Pessoas que passaram aqui, foram batizadas e foram embora. Outros, e os outros que continuam aqui, glória a Deus. Oxalá que você continue aqui sempre, até a volta de Jesus.